Estamos ao vivo aí, galera. Acho que o Frozen não está conseguindo. Ó, devices not connected. Acho que ele não está conseguindo conectar alguma. Ele deve estar nervoso. Estamos ao vivo aí, galera. Acho que o Frozen não está conseguindo. Ó, devices not connected. Acho que ele não está conseguindo conectar alguma. Ele deve estar nervoso. Vocês estão vendo aí esse áudio que tá vindo aí, vocês estão vendo do celular? Que tá vindo depois? Acho que o Frozen não está conseguindo. Ó, devices not connected. Acho que ele não está conseguindo. Ah, tá ali. Diminui porque tá dando eco aqui, Edson. Diminui o volume. Boa noite, Rodrigo. Oi, Cleusa, boa noite. Não começamos oficialmente ainda. O pessoal tá começando a vir aí, ó. Deixa eu ver, o Frozen mandou um áudio aqui, deixa eu ver o que ele... Acho que ele não tá conseguindo ingressar aí. Deixa eu ver aqui. Não tá... Tá aparecendo aqui que devices not connected. Mãe, ainda por cima veio uma surpresa. Junto com os brinquedos. Tem uma surpresa. Agora sim, agora o Frozen. Ô, Frozen, tudo certo aí, beleza? Agora sim, viu? Eu acho que nós já devíamos estar ao vivo. Sim, nós já estamos ao vivo, Frozen. Então tá. Então assim, ó. Deixa que eu vou diminuir o Frozen aqui, ó. E o Adilson também. E bem, agora a partir daqui vamos começar oficialmente a live, então. Então, boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite a todos presentes aí. O José Rocha aí, ele faz parte da equipe técnica da MIG Plus aí, quem é cliente, quem tá aí, que faz parte aí da empresa, conhece ele. O Rochinha aí, ele foi graduado pela UPF em 2009, né, ele é médico veterinário, e ele fez doutorado, e mestrado e doutorado na Federal de Santa Maria. Ele faz parte da equipe técnica da MIG, e hoje o assunto vai ser sobre transição de vacas leiteiras, né? Então, Rocha, passo a palavra a ti e tá contigo aí, Rocha. Então, boa noite, pessoal. Obrigado, desejar a presença da gente, aproveitar esse momento que a gente está passando, né? Esse momento, vamos dizer assim, histórico, e tentar levar, na verdade, informal, né? Tentar mostrar o que a gente vem fazendo a campo, o que a equipe toda da MIG vem fazendo a campo, com bons resultados, não que seja regras de bolo, né? Propriedade é uma realidade, mas tentar demonstrar alguns dados que a gente vem coletando e conseguindo agregar nas propriedades assistidas. Não sei, Rica, posso compartilhar a tela já agora para nós começar a apresentação? Pode compartilhar, pode compartilhar. Pode compartilhar aí, que daí já vamos já botar a tua tela aqui na...
na live. Acho que foi para ti aí já. Aham. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Vamos botar aí. Deixa eu só botar tudo de novo aqui. Acho que deixa eu esconder a coisa aqui para aparecer melhor. Tá, beleza. Já tá aparecendo aí. Quem que aqui deu uma trancada no... Aí. Tá aparecendo a apresentação aí para vocês, Ricardo? Sim, tá aparecendo, tá aparecendo. Pode tocar aí, Rocha. Beleza, então. Então, pessoal, novamente agradecendo a presença de todos. Conforme eu comentei no início, a ideia dessa conversa, né, informal, a gente separou aí em torno de uns 40 minutos para a gente começar e discutir não sobre um assunto novo, um assunto comum, né, ao nosso dia a dia, mas que cada vez mais se mostra importante quando a gente pensa em atingir potencial produtivo, potencial genética de vacas, né? Muitas vezes a gente tem contatos com as propriedades que a gente faz todo um trabalho, o produtor abraça a ideia e a resposta não é a esperada. Claro que tem vários fatores que interferem estes sucessos, né? Mas a ideia hoje é a gente levantar a possibilidade de atenção no período de transição desse mind, sabe, o quão importante é para a vida não atual, mas também a vida futura desta vaca. No geral, pessoal, o que a gente vai tentar abordar nessa live, nessa conversa? Primeiramente, definir o que é o período de transição, obviamente que é uma definição já bem conceituada, mas nós vamos tentar trazer um pouco de um período seco, propriamente dito, pensando em situações de desconforto, edema de ubre, manejos de secagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A importância desse momento específico, pensando em sanidade, pensando em distúrbios metabólicos, mas também no futuro desse animal, e boas causas, muitas causas de descartes involuntários têm a ver com problemas reprodutivos nas propriedades, problema reprodutivo, principalmente questões de infecções uterinas, muito relacionado a período de transição mal feito. Então, a gente vai tentar bater um pouquinho nessa tecla também. É um momento específico da vida dessa vaca, onde nós temos diversas possibilidades de problemas sanitários e principalmente metabólicos, né? Talvez seja um período específico desse animal onde ele passa por uma série de desordens metabólicas e fisiológicas, então fazer com que esse animal chegue bem nesse momento é de vital importância. Vamos começar a falar um pouquinho sobre nutrição antioxidante. É um ponto que a gente vem trabalhando em algumas propriedades com bons resultados e principalmente vamos levar em consideração que o período de transição ele não vai apenas afetar a mãe, não vai apenas afetar a vaca, mas também
ele está afetando uma possibilidade de uma terneira com uma pior resposta imune e também uma terneira com um peso ao nascimento mais leve. Vou tentar relacionar alguns pontos importantes frente a condenações de leite. Não que isso seja um assunto atual, né? Sempre existiu, mas com a entrada das novas normativas nos últimos anos, a gente tem uma fiscalização mais eficiente e nós tivemos um aumento nas condenações de leite, seja por crioscopia, leitilina, mas pensando em período de transição, principalmente a presença de álcool no leite. Questões de manejos existentes, e aí a gente não vai falar muita coisa diferente, né, pessoal? Porque não existe situações muito esdrúxulas do que fazer no manejo de transição de forma adequada. Mas a gente talvez vai discutir o porquê que muitas vezes o manejo no período de transição, uma dieta aniônica, uma dieta pré-parto em si, não para todos que estão escutando, sejam técnicos, produtores, ter no dia a dia propriedades que a dieta aniônica funciona muito bem, e chegar em propriedades e dizer que o produtor comentar que já fez dieta aniônica e nunca funcionou. Então, a gente tem ineficientes dentro da propriedade. Então, e alguns dados levantados, a gente vai discutir sobre algumas alternativas nutricionais de monitoramento durante esse período, e aí, alternativas nutricionais principalmente para aqueles animais que a gente não consegue fazer chegar uma condição corporal com risco maior de distúrbios metabólicos, por exemplo. E tudo que a gente conversa, pessoal, isso é uma regra que eu tento trazer para as palestras, para outras situações, eu tento trazer da forma mais prática possível, que são situações que a gente coloca no dia a dia e que a gente consegue ter bons resultados nas propriedades que a gente acaba atendendo. De forma geral, pessoal, período de transição em si, né, aquela definição bem específica, 3 semanas pré-parto, grandes alterações fisiológicas, metabólicas, principalmente para que essa vaca se prepare para o parto, e também a característica que nós temos no período de transição seja a diminuição da ingestão de matéria seca. Então, automaticamente, essa vaca ela entra em um balanço energético negativo, né, em um balanço proteico negativo também, e essas situações mostram a importância de se fazer um adensamento de dieta durante esse período, porque essa vaca entra naquela sistema, naquela curva de inversão, né, onde ela está produzindo,
Então, nós temos algo fisiológico, são pontos fisiológicos dessa vaca, mas a nossa função na propriedade é tentar atenuar ao máximo essas situações fisiológicas para evitar que ela se transforme numa situação patológica. Fazer com que essa vaca passe por esse período da melhor maneira possível e, principalmente, que ela saia do seu pós-parto voltando a comer o mais rápido possível. Ô, Rocha. Ô, Rocha, tá me ouvindo? Se pensarmos que a definição básica parto, nós temos que levar em consideração que para essa vaca poder chegar do seco, por um processo de secagem, e esse processo de secagem, seja manejo reprodutivo, enfim, nós temos vaca muito tempo de pé, que pode afetar, além disso, o que vai demandar o sucesso, como que condição corporal nós vamos estar secando. A gente tem que lembrar o porquê da importância de um período seco. Lembrando que é um período de descanso, né, renovação do tecido mamário, renovação de células secretoras de leite, onde essa vaca tem a questão sanitária, né, pessoal, se ocorre nos 60 pro período de secagem, uma pela questão da condição corporal muito baixa, nós teremos complicações futuras desse animal, né, 4 a 5, lembrando que nós temos um 6 magro, 3 regular, 4 gordo e 5 obeso, podendo ter uma variabilidade de uns 2,75, tem... Estou escutando. Fica? Rocha, tá me ouvindo aí? E agora? O áudio, então. Pessoal, vocês podem perguntar no chat. Se nós vermos uma questão de que a nossa está comendo da melhor maneira possível, baixa, elas tendem a aumentar a gorda. São... Sim. Tendem a voltar a comer melhor. Vacas mais gordas, na saída da aparição, elas diminuem ainda mais o consumo, e aí tu junta a esse problema a queima de gordura e principalmente deposição de gordura hepática, né? Pensando em consumo, pessoal, a gente tem que entender que quanto menor a ingestão de matéria seca, pior vai ser a resposta imunológica desses animais. Então, se nós pensar que na saída esse animal vai estar comendo menos e vai estar mais propenso a algumas enfermidades secundárias, e aí vamos jogar isso em infecções uterinas, nós podemos estar comprometendo o manejo reprodutivo da propriedade. E aí, por que eu jogo a questão do período de secagem importante quando a gente pensa em período de transição e principalmente manejo de secagem? Primeiro ponto, esse é um gráfico, pessoal, onde se avalia vacas de 1975, onde vocês podem ver a linha mais clara, né? Onde elas vão ser secadas com menos de 10 litros, e seu pico era em torno de seus 25, 26 litros. Se nós pegar vacas a partir de 2012, né, as médias de secagem delas eram vacas que estavam no pico lá em 1975. Em cima disso, pessoal, se cria discussão, e é exatamente o termo utilizado, se cria discussão da possibilidade de se trabalhar com manejos diferentes de secagem para vacas de maior produtividade ou lactação prolongada, do que com vacas com menores produções no momento da secagem. Isso visando questão de conforto, evitar a questão de desconforto de ubre e outras situações. Então, manejo de secagem, questões hoje, nós temos um sistema abrupto ou um sistema gradativo, intermitente, né? A gente acaba tendo
o sistema abrupto como mais utilizado nas propriedades. Hoje nós temos alternativas farmacológicas para se trabalhar de uma forma gradativa, mas a grande discussão que se tinha em relação a quadros de infecções intramamárias, né, talvez o gradativo poderia ter uma quantidade maior, uma infecção maior, alguns trabalhos já mostram que não existe diferença estatística. Então, existe essa discussão, né, essa possibilidade, para em algumas propriedades a gente tentar, de repente, trabalhar com protocolos de secagem gradativos para vacas com maior produtividade e sistemas abruptos para vacas com menor grau de produtividade. E aí, saindo da secagem, pessoal, nós vamos entrar no período de transição propriamente dito. Para entender um pouquinho sobre o período de transição, a gente tem que entender um pouquinho sobre a história da bovinocultura leiteira, né? E se nós pegarmos aquele gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, dos picos de produção, do momento de secagem dessas vacas, nós temos que entender que nos últimos anos nós tivemos diversas mudanças que ocorreram no sistema de produção leiteiro, desde tecnificação de manejo, tecnificação de sistemas de produção, mas nós tivemos mudanças nas exigências nutricionais desses animais, né, questões de fibra, questões de amido. Com o melhoramento genético, nós perdemos um pouquinho a questão da rusticidade. Então, essas situações, elas prejudicam, proporcionam para que esses animais acabam ficando mais propensos a algumas enfermidades. Questões de manejo reprodutivo, manejo nutricional e, principalmente, questão ambiental, né, conforto térmico, conforto de manejo para esses animais, estão correlacionados para que essas vacas possam atingir seu potencial produtivo. Nós tivemos diversas mudanças nos sistemas de criação, vacas que sempre foram criadas em sistemas a pasto, que foram colocadas para dentro de um galpão, seja um sistema freestyle, seja um sistema de compost. Automaticamente nós desafiamos metabolicamente essas vacas de forma mais intensa, porque nós precisamos que elas aumentem produtividade, obviamente. Tivemos o aparecimento de diversas doenças nutricionais. Eu costumo brincar com vários produtores que quando eu me formei, tinha regiões que nunca tinha ouvido falar de deslocamento de abomaso. Hoje, basicamente, todas as regiões apresentam casos de deslocamento de abomaso, que é um exemplo desse tipo de situação. Vacas que saem comendo, seja uma questão de fermentação via concentrado, pouco enchimento ruminal, e nós temos os quadros de torção ou deslocamento abomasal. E, principalmente, né, pessoal, a questão da valorização do pré e pós-parto. Se nós pegarmos hoje a maioria dos estudos que vêm sendo feitos em pecuária leiteira, boa parte deles vem buscando alternativas para se melhorar esse período de transição, né, para se otimizar esse momento específico da vida dessa vaca, e aí para ela poder passar de forma tranquila e poder atingir o seu potencial produtivo e potencial genético. E aí o que ocorre durante esse momento específico? Já conversamos algumas situações, né? Questão de balanço energético negativo, questões relacionadas a balanço proteico negativo, isso muito relacionado à alteração da ingestão de matéria seca, e aí, lembrando que essa baixa ingestão de matéria seca, ela é fisiológica, né? Então, a nossa função é evitar que ela se transforme num balanço energético negativo, um balanço proteico negativo patológico. Temos que dar uma atenção especial para novilhas primíparas, principalmente visando a questão reprodutiva. A gente sabe que o agrupamento de lotes, e principalmente separando as novilhas de vacas mais velhas, é benéfico para essa categoria. Quando nós temos lotes todos juntos, as novilhas tendem a apresentar um comportamento submisso a essas vacas mais velhas e acabam tendo pouco acesso à comida, por exemplo.
E a gente sabe que é uma categoria que necessita de uma demanda nutricional maior, principalmente para estar trazendo essa aparição mais precoce possível, né? E aí entra a discussão sobre vacas de alta ou baixa produção. Obviamente que eu tenho uma opinião, e aí não necessariamente precisa ser de comum acordo a todos, mas quando a gente pergunta o que é uma vaca de alta produção, as pessoas gostam de falar muito que é uma vaca de 45, 50 litros. E eu gosto de definir vaca de alta ou baixa produção, vacas que estejam atingindo o seu potencial produtivo. Se nós pegarmos uma vaca que esteja produzindo 40 litros de leite, mas o potencial dela é 60, 65, ela não está sendo uma vaca de alta produção. Em contrapartida, se pegar uma vaca que tem o potencial de 25 e está atingindo 24, ela está conseguindo atingir seu potencial produtivo. Então, o período de transição, pessoal, basicamente nos dá a chance de transformar as nossas vacas em vacas de alta produtividade. E aí, pensando na importância do período de transição em relação a questões secundárias, enfermidades secundárias, esse é um gráfico que mostra a concentração de imunoglobulinas, né, de anticorpos, e semanas pós-parto. Se vocês pegar ali, são 3 linhas. A primeira, vacas magras, score condição magro. Segundo, triângulo, é uma condição corporal média, regular. E a terceira linha apresenta vacas obesas, com a condição corporal mais elevada. Como a resposta imunológica está diretamente relacionada, pessoal, à ingestão de matéria seca, pode-se entender por esse gráfico que vacas com condição corporal média e mais baixa apresentam-se comendo melhor, principalmente após o parto, e aumentando a concentração de imunoglobulinas. Notem que as vacas mais magras, elas saem comendo melhor e muitas vezes até produzem mais anticorpos do que vacas regulares. Enquanto que vacas mais gordas, elas já vão ter uma baixa de ingestão de matéria seca e, consequentemente, como pelo excesso de gordura, ela acaba diminuindo mais ainda o consumo e, consequentemente, apresentando problemas de resposta imune. Vamos jogar isso aí para conforme eu comentei anteriormente. Problemas de infecções uterinas, pessoal. Boa parte das infecções uterinas ou situações de retenção de placenta tem a ver com resposta imunológica de vaca. Talvez os problemas reprodutivos que a gente esteja tendo em algumas propriedades sejam por falhas no manejo do período de transição desses animais. E o que nós temos de problemas relacionados a essa situação específica? Distocia, né, problemas no momento do parto, seja por terneiros extremamente grandes, né, as monstruosidades fetais, distúrbios metabólicos, e aí a gente vai citar a importância dos distúrbios subclínicos. Não são os problemas clínicos que a gente fica preocupado, porque o clínico a gente consegue visualizar, a gente consegue atuar sobre eles. Os subclínicos a gente não consegue identificar e isso aí pode evoluir para uma situação mais complicada, como eu vou mostrar posteriormente. Infecções uterinas, e aí pode ter a ver, conforme comentei com vocês, por essa queda de ingestão de matéria seca e falha de resposta imunológica, quadros de deslocamento de abomaso, retenção de placenta e os problemas infecciosos que normalmente são secundários, né? Podem entrar a questão de mastite, tristeza parasitária bovina, pneumonias, e também relacionado à resposta imune desses animais. E aí, pensando nesse momento específico, pessoal, nós temos 2 situações metabólicas extremamente importantes. Tá? Nós temos um metabolismo da glicose, né? Pensa-se em cetose, falha de glicose, enfim. Mas nós temos que entender, quando a gente pensa em período de transição de vacas leiteiras, nós temos que dar importância para o cálcio. Então, para nós termos glicose entrando na célula,
para transportar essa glicose no sangue, nós temos que ter cálcio no sangue. Então, se nós formos direcionar a nossa atenção e priorizar algum metabolismo, algum mecanismo de manejo para que nós tenhamos sucesso no período de transição, sem dúvida nenhuma, esse mecanismo vai ser para regular a calcemia, para regular o cálcio no sangue. E a principal ferramenta que nós temos para isso é a dieta aniônica. Nós mantemos o PTH ativo para manter a absorção de cálcio contínua. Por que eu digo que o cálcio é o mais importante, pessoal? Se vocês pegar esse esquema mostrado no slide, quadros de vacas hipocalcêmicas, e aí não necessariamente precisa ser aquele quadro de hipocalcemia clínica, onde o animal fica em autoauscultação, o animal deita, não levanta, mas eu digo a hipocalcemia subclínica, aquele animal que a gente não visualiza o problema. Esse animal vai ter diminuição de tônus muscular, de musculatura ativa, consequentemente não vai ter força para expulsar a placenta, então tu aumenta os índices de retenção de placenta na propriedade, tu aumenta os riscos de prolapso uterino, automaticamente nós temos queda de consumo. Se for um animal extremamente obeso, extremamente gordo, nós temos uma queima de gordura excessiva e nós temos deposição dessa gordura no fígado, principalmente. Maiores chances de deslocamento de abomaso. Automaticamente, como nós não temos o cálcio para transportar essa glicose, nós temos queda de insulina, queda de glicose. Automaticamente, nós temos produção de corpos cetônicos evoluindo para cetose desses animais. E aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre cetose subclínica, aquela cetose que a gente não visualiza, e, consequentemente, diminui quadros diminui a fertilidade na propriedade. Fora isso, pensando em falha de consumo, né, excesso de estresse, aumento de imunossupressão, queda da resposta imunológica, e aí aparecimento de doenças secundárias. E aí vamos entrar pneumonias, mastites, como a gente já conversou. E aí, conforme comentei no início para vocês, a gente tem que começar a pensar que o período de transição em si, e aí vamos colocar desde o período de secagem, ele não está apenas associado à saúde da vaca. A gente que depende que essa vaca emprenhe, que essa vaca ela pare uma terneira, e essa terneira se mantenha, se desenvolva, vire uma novilha, né, ela atenda o sonho que a gente criou para que seja uma prole extremamente produtiva, nós temos que entender que toda vaca que passa por um estresse metabólico, esse trabalho mostrou isso, passa por um estresse metabólico e passa por automaticamente um aumento de corpos cetônicos, mobilização de gordura, ela cria o que a gente chama de radicais livres também. Esses radicais livres, eles também passam por uma série de situações no organismo, causando lesão de membrana, algumas alterações fisiológicas que vai interferir diretamente no feto. O que vai acontecer com essa terneira? É uma terneira que vai nascer com uma resposta imunológica mais deficiente e também pode nascer com um peso menor ao nascimento. A gente sabe que em qualquer espécie, quanto menor o peso ao nascimento, menores as chances são de viabilidade desse animal. Então, a gente tem que entender que manejo pela transição, manejo pela de secagem adequado, a gente não está pensando somente na vaca, nós vamos estar pensando na terneira também de forma adequada. E o que a gente tem hoje, pessoal, para começar a atenuar esse balanço energético negativo? Lembrem que são situações fisiológicas, essa vaca ela vai diminuir a ingestão de matéria seca, mas a nossa função como técnico é tentar fazer esse animal voltar a comer o mais rápido possível e atenuar esse balanço energético negativo, esse balanço proteico negativo, da forma mais adequada. E aí, em cima disso, nós temos as alternativas de manejo. Manejo aniônico, principal ferramenta utilizada hoje nas propriedades, dieta aniônica, manejo de monitoramento, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Para isso, a gente tem que entender a dieta total que está sendo fornecida e a gente busca algumas situações relacionadas a potássio, por causa do balanço catiônico da dieta, questão de amido pelos riscos de picos de insulina no pós-parto, mas a gente tem que entender que é um conjunto de fatores. E aí, talvez aí entre, pessoal, as principais falhas que a gente identifica nas propriedades. Propriedades que começaram a fazer uma dieta aniônica e não deu certo. E aí, quando a gente vai ver, ou era uma quantidade muito excessiva de silagem, ou o feno de ótima qualidade, ou as vacas estavam em uma pastagem de Tifton, onde tu tem bastante concentração de potássio, né, um cátion, e te altera o balanço, o DCAD da tua dieta. Condição corporal extremamente importante. Nós temos que pensar, conforme eu comentei, de fazer essa vaca chegar no período de secagem, passar por um período de transição com uma condição corporal adequada, porque vai interferir diretamente na saída dessa vaca no pós-parto, ela voltar a comer melhor. E lembrando que ambiência é muito importante, pessoal. Essa vaca, a gente fala muito de estresse térmico em vacas em produção, né, em vacas de lote 1, de lote 2, mas nós temos que entender que vaca seca, vaca em período de transição, também passa por estresse térmico. Então, o conforto ambiental para esses animais passar por esse momento estressante da vida dele é extremamente importante. E como é que a gente tem o sucesso de uma dieta aniônica? Como é que a gente obtém informações para saber que ela vai funcionar ou ter boas chances de ter sucesso? Primeiras questões que a gente tem que entender é que existem vários fatores que interferem nesse resultado final. Desde questões conversadas anteriormente sobre tipo de dieta ofertada, enfim, mas nós também temos algumas situações de caráter de heredabilidade. Por exemplo, vacas que já apresentaram quadros de hipocalcemia posteriormente são vacas mais suscetíveis a que isso ocorra. Nós temos o fator raça, né? Vacas Jersey, por exemplo, elas apresentam menores receptores de vitamina D no intestino, então elas são mais susceptíveis a quadros de hipocalcemia. Então, esses ajustes têm que ser levados em consideração, esses fatores têm que serem levados em consideração quando a gente vai fazer um ajuste de dieta aniônica, um manejo de dieta aniônica nessas propriedades. Questão de manejo de instalações, seja vacas fechadas, seja vacas a pasto, ter um piquete de maternidade adequado para que o produtor possa visualizar esse animal, se for necessário auxiliar ao parto. Se for em vacas, em galpões, tentar separar o lote pré-parto, o lote de transição, para que consiga fazer um manejo separado a esses animais. Da mesma forma como se fosse em novilhas, conforme eu já comentei anteriormente. Avaliar a dieta total ofertada, né, pessoal? Questões de BCAD, né? Quantidade de potássio que está sendo ofertado, quantidade de ânions que está sendo ofertado na dieta, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Conforto térmico, conforto ambiental. E um ponto que a gente tem avaliado muito forte em algumas propriedades é a intensidade dessa dieta aniônica, tá, pessoal? Tem alguns trabalhos que mostram, e aí a gente pode botar de BCAD aí, menos 70, menos 100, enfim, de balanço, relação cátion e ânion, né? A gente tem notado que, se for pensar em metabolismo de cálcio, né, a dieta aniônica num BCAD elevado, ela vai funcionar da mesma forma, vai manter essa vaca com PTH antigo. Só que dietas aniônicas muito intensas, e aí vamos pensar em correlacionar com pH de urina, né? Lembrem que o princípio de uma dieta aniônica é causar uma leve acidose metabólica nessa vaca para acidificar o sangue e, consequentemente, a gente tem a urina como parâmetro de avaliação. Dietas que a urina ficou em torno de 5,8, 5,7, ela teve uma metabolização do cálcio adequada, porém, nós tivemos queda de consumo desses animais. Vacas que apresentaram pH de 6 a 6,5, elas mantiveram um consumo adequado e também otimizaram o metabolismo do cálcio. Então, a gente tem cuidado muito dessa intensidade da dieta aniônica para ficar em torno de 6 a 6,5, para não, de repente, causar um outro problema, que seria ainda mais a queda de consumo dessas vacas.
Então, o que consiste, né, numa dieta pré-parto? Basicamente, uma dieta à base de ânions, seja via ração aniônica, núcleo aniônico. Claro que existem várias fórmulas prontas, né, de acordo com cada empresa, mas sempre é o ideal, e a gente tenta colocar isso em prática nas propriedades, é fazer um monitoramento das vacas para tentar ajustar de acordo com a necessidade real, para tentar fechar naquele pH de urina de 6 a 6,5. Vou mostrar as metodologias posteriormente para vocês. Questão do volumoso, e aí, conforme eu comentei com vocês no último slide, tentar não forçar muito a silagem. Essa é uma dieta de manutenção, né? Então, os principais problemas que a gente pega nas propriedades que a dieta aniônica não funciona de forma adequada, normalmente são vacas que recebem 30, 28 quilos de silagem, e a gente traz para 11, 15 quilos, e aí a gente acaba conseguindo regularizar e apresentando melhores respostas. E as questões de piquete e maternidade, conforme comentei anteriormente, né, seja animais a pasto ou seja em galpões, tentar separar por lote. A gente sabe que é um pouco difícil, né, mas, se possível, os resultados são bem interessantes. Importância do adensamento de dieta, pessoal. A gente sabe que vacas, elas têm uma situação muito ruminante, né? Ela tem uma relação muito forte com a questão de papila ruminal, e vacas em período seco, elas tendem a ter uma atrofia de papila, então o adensamento dessa dieta faz com que essas papilas ficam mais desenvolvidas e essas vacas voltem a comer melhor. Isso pode ser via concentrado, isso pode ser via utilização de volumoso, feno para escarificar essas papilas. Então, nós temos alternativas para fazer isso de forma adequada nas propriedades. As ferramentas de monitoramento, né? Então, hoje, basicamente, a gente trabalha com duas ferramentas mais precisas, mais no dia a dia, que seria o pH-gâmetro, pH de urina, para se avaliar as vacas a partir dos 10 dias pré-parto, ou seja, essas vacas entram comendo a dieta aniônica nos 21 dias pré-parto, e com 10 dias a gente acaba começando a avaliar o pH de urina para ver se essa dieta está realmente funcionando. E basicamente o que a gente espera desses resultados, pessoal, é a gente ter dados para a gente tomar atitudes, né? Eu gosto de dizer que a gente, quando pega esses dados na mão, e muitas vezes tem vários produtores que fazem esse monitoramento, é para a gente fazer um ajuste. Não é tratamento clínico, não é entrar com algo para resolver o problema no momento. É para nós saber como nós vamos trabalhar, por exemplo, com esta vaca, esse ajuste de dieta aniônica, e se for no quadro, por exemplo, de cetonas séricas, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que fazer no pós-parto, ou como avaliar essa vaca no pós-parto. As duas ferramentas, conforme eu comentei com vocês, que nós temos hoje mais precisas, são os valores de cetona sérica, e aí nós temos dois produtos, dois aparelhos para serem utilizados, né? Um humano e um específico veterinário. Ambos funcionam muito bem. O pH-gâmetro de bolso, né? Acho que ele é muito interessante de trabalhar, muito mais que as fitas, porque o pH-gâmetro, ele te dá o valor quebrado. Então, se nós trabalharmos com um pH de urina de 6 a 6,5, ele vai me dar o 6,1, 6,2, 6,3. Então, ele acaba sendo mais interessante de se trabalhar. Temos como avaliar cetona na urina, cetona no leite, mas se fosse orientar, passar uma recomendação sobre ferramentas de monitoramento ou aparelhos de monitoramento, sem dúvida nenhuma eu sugeria o pH-gâmetro de bolso, né? Óbvio que ele tem que passar por uma calibração, enfim. Existe o estresse, mas depois que se treina é muito tranquilo de fazer essa vaca urinar para coletar a urina e fazer a análise. E o Optium ou Petovet para se avaliar as questões de cetonas séricas. São aparelhos eletrônicos que dá o resultado na hora, e a partir daí a gente consegue tomar algumas atitudes específicas. E
não tem como não dizer, pessoal, que talvez seja o mais barato e muitas vezes o que menos é colocado em prática nas propriedades, mas a condição corporal, identificar a condição corporal dessas vacas durante a lactação, para fazer com que essa vaca chegue no período de secagem, é extremamente importante. Barato, e dificilmente uma vaca que chega com a condição corporal adequada, seus 3,25, nós vamos ter problemas a enfrentar com esse animal. Porque o animal, conforme nós já vimos naqueles slides anteriores, que voltam a comer melhor e enfrentam melhor no adensamento de dieta para que entrem no lote produtivo de forma mais adequada. Aqui é uma sugestão, de repente, para propriedades maiores, né? Já tem se feito em algumas situações o perfil metabólico de alguns animais, e eu chamo a atenção, apenas, claro que é uma situação mais acadêmica, por dados chamados de colesterol, que o colesterol no ruminante ele é um parâmetro interessante de consumo. Então, se vocês olharem ali, principalmente naquela tabela embaixo, onde está sublinhado, nós temos as 3 semanas pré e os 21 dias pós-parto, né? Onde vocês notem que o colesterol ele vai baixando e automaticamente pelos 15, 21 dias ele começa a aumentar novamente. É mais ou menos esse o tempo que demora para essa vaca voltar a consumir de forma adequada a alimentação. Hoje nós temos outros aparelhos, ainda com custo mais elevado, né? Mas nós temos como identificar cálcio ionizado ao pé da vaca, identificar quadros de hipocalcemia subclínica. E aí, lembre que eu falei antes, que se nós formos priorizar um tipo de monitoramento e priorizar um tipo de ferramenta, principalmente em período de transição, vamos priorizar para regular o cálcio no sangue. Por quê? Porque para nós termos glicose entrando na célula, para nós termos metabolismo de glicose eficiente, nós precisamos ter cálcio presente. Este é um trabalho realizado pela gente de Santa Catarina, onde basicamente a gente avaliou os corpos cetônicos, né, a produção da cetose, né, relacionando com vacas com hipocalcemia subclínica. Então, grandes chances, pessoal, de vacas que apresentam um quadro de hipocalcemia subclínica apresentar quadros de cetose subclínica. E aí, por que a cetose subclínica se transforma importante dentro do período de transição e principalmente em vacas leiteiras? Porque se nós esse outro trabalho que nós acabamos realizando em Santa Catarina, um colega realizou e acabou passando os dados para a gente proporcionar para vocês, a prevalência de cetose subclínica e clínica, elas são muito diferentes. O nosso problema não é a cetose clínica, se vocês olharem, representa 37%. O nosso problema real são doenças subclínicas. São doenças que a gente não visualiza. 63% dos animais avaliados apresentaram quadros de cetose oculta, né? Cetose que a gente não consegue atuar. E sendo um quadro que a gente não consegue atuar, nós começamos a aumentar alguns problemas secundários. Este é o trabalho onde foi feita uma correlação entre casos de cetose, seja ela clínica ou subclínica, e ocorrência de deslocamento de abomaso, seja a esquerda e a direita. Deslocamento de abomaso, pessoal, não tem como dizer que não é um custo elevado para o produtor, porque envolve tratamento cirúrgico, tratamento de pós-operatório, várias situações envolventes. Se nós pegar essa correlação, pessoal, e aí avaliar a cetose clínica, nós temos 38 casos de cetose clínica e 6 casos de deslocamento de abomaso à esquerda. Enquanto que nós tivemos 65 casos de cetose subclínica e 17 casos de deslocamento abomaso à esquerda e 1 de deslocamento abomaso à direita. Por que se explica nós termos uma maior quantidade de casos de deslocamento de abomaso quadros de cetose subclínica? Principalmente porque quando a gente visualiza a cetose clínica em si, a gente atua no tratamento. Realiza a suplementação de glicose, faz um propileno, um drenche, e aí diminui os riscos do desenvolvimento do deslocamento. Já a cetose subclínica, como a gente não visualiza, a gente não age.
e aí, consequentemente, a evolução disso pode ser um quadro de deslocamento de abomásia. Então, esse monitoramento, essa identificação, pessoal, é extremamente importante pensando do ponto de vista reprodutivo, sanitário, mas também pensando em custo para essa propriedade. E aí entra uma questão importante relacionada a descarte involuntário. E aí a gente, né, envolve muita questão de preço que está sendo pago, mas se nós formos pensar em gestão, a gente pode ajustar o custo de produção, custo nutritivo, custo de nutrição, enfim, baseado no que a gente recebe pelo leite hoje. Difícil é a gente se manter na atividade se nós temos uma propriedade contando com a produção de 50 vacas e nós tivermos que descartar de forma involuntária, ou seja, descartar vacas que nós não estávamos esperando para isso, e aí começar a produzir numa quantidade de 45 vacas, por exemplo. Descartar uma porcentagem elevada sem estarmos preparados para isso. E aí, quando a gente pensa em descarte voluntário, nós temos 3 ciclos. Problemas reprodutivos, né? Problemas de locomotor, pernas e pés, e problemas relacionados à glândula mamária. Essas 3 causas, pessoal, elas vão ser sempre as principais relacionadas a descarte involuntário. Elas podem variar de acordo com a região, de acordo com o sistema de produção, provavelmente nunca vai fugir disso. Pensando em problemas reprodutivos, onde nós temos um quadro de infecção uterina extremamente elevado, nós temos situações de retenção de placenta, onde evolui para problemas reprodutivos de rebanho, e nós temos quase 70% de descarte involuntário por problemas reprodutivos nesse trabalho em 2007, a pergunta tem que bater na nossa cabeça, né, pessoal? Será que a gente não está descartando involuntariamente vacas de qualidade por falhas no manejo de transição, no período de transição desses animais? Eu não estou dizendo aqui que todos os descartes reprodutivos sejam relacionados a período de transição. Nós temos por neóspora, temos por várias outras situações infecciosas, mas talvez nós tenhamos que identificar propriedades que apresentem vários problemas reprodutivos. Talvez a gente tenha que avaliar como é que está sendo a secagem, como é que está sendo o manejo de transição desse rebanho. Podemos ainda colocar o leite como uma ferramenta de monitoramento de rebanho, e aí entra nitrogênio ureico no leite. Lembrem que lactose, o precursor é glicose, então alimentação, lactose baixa, pode ser um indicativo de falha de consumo. Também tem a ver com qualidade do leite ou deficiência de amido, né, mas são parâmetros que a gente pode levar em consideração. Questão de extrato seco desengordurado, relação gordura-proteína muito elevada, 1,25, 1,30. Lembrem que vacas que estão passando fome, vacas em cetose, tendem a apresentar gordura elevada no leite, porque o corpo cetônico, enfim, é um precursor da gordura no leite. Então, esse monitoramento é interessante a gente levar em consideração pensando em rebanho. E aí entra a importância do controle leiteiro também, né, pessoal? Mais precisamente, as questões relacionadas à condenação de leite, a importância do adensamento de dieta do pós-parto, pensando em fibra, pensando em lina, mas pensando em quadros de cetose, vacas de arrancada, né, presença de álcool no leite, isso pode ser também oriundo de tipo de fermentação de silagem, mas pensando em período de transição, propriamente dito, quando nós temos a formação dos corpos cetônicos, nós temos a formação também de um agente chamado isopropanol, que sofre uma metabolização e é transformada em álcool, e esse álcool vai ser excretado de alguma forma, onde vai ser excretado no leite. E aí nós podemos ter riscos de condenação de leite por presença de álcool. E aí a parte final, pessoal, então, para nós irmos terminando a nossa discussão, o que fazer com os dados obtidos, né? Eu sempre gosto de dizer que se a gente vai começar a avaliar a dieta aniônica, começar a trabalhar de forma correta, monitorando esses animais, nós temos que interpretar esses dados para poder tomar a atitude mais correta.
E aí, implementar ferramentas de manejo, seja questões de conforto, que nós já conversamos, piquetes de maternidade, agrupamento de lotes, se for necessário, utilização de ferramentas nutricionais, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre aminoácidos, sobre vitaminas, sobre uso de minerais antioxidantes, né, minerais que atuam sobre o metabolismo energético desses animais, mas o principal, questão de adensamento de dieta no pós-parto, fazer esse animal voltar a comer o mais rápido possível. Lembrem a principal função da gente pensando em período de transição. Esse animal tem que sair do parto e tentar voltar a comer o mais rápido possível para entrar no seu lote de produção. Então, questões de aminoácidos e vitaminas, daí separa-se principalmente a colina protegida e a metionina. Chama atenção para essa tabela embaixo, quadros de casos de cetose subclínica, 1 dia pós-parto, 14 dias pós-parto, grupo controle, grupo que não recebeu colina protegida e grupo que recebeu colina protegida. Notem que houve uma diminuição expressiva dos quadros dos casos de cetose subclínica e também nos casos de cetose clínica. Esse não é um trabalho específico, né, pessoal? Se nós procurarmos vários outros trabalhos, já demonstram resultados tão bons quanto. Metionina também age muito semelhante, também atua muito forte na questão reprodutiva. E quais são as vantagens desses aminoácidos e vitaminas, pessoal? Principalmente pela questão de diminuição da formação de corpos cetônicos, e a colina protegida, principalmente, ela diminui, e aí vamos pensar em vacas muito gordas no período de transição, né? Ela diminui o risco de deposição de gordura no fígado. Então, tu auxilia, não digo que tu vai resolver o problema desse animal, mas tu auxilia esse animal para que ela passe de uma melhor maneira por esse momento. Este é outro trabalho mostrando questão de metionina, bons resultados também, pensando em corpos cetônicos, diminuição de casos de cetose subclínica e clínica. Trabalho realizado pela gente também em Santa Catarina, onde foi avaliado colina protegida, onde também mostrou diminuição expressiva dos valores de corpos cetônicos, de cetonas séricas. Então, são alternativas interessantes para serem utilizadas em período de transição de vacas leiteiras. Alguns conceitos de microminerais, e aí nós temos vários microminerais que atuam sobre o metabolismo energético. A gente pode botar aí o zinco como uma ação interessante, o cromo auxilia na entrada da glicose para dentro da célula. Esses minerais atuam como uma ação antioxidante, né? Então, aqueles radicais livres que eu comentei com vocês, que vacas que passam por distúrbios metabólicos, esses minerais vão ajudar a combater de forma eficiente e, consequentemente, tentar proteger a influência desse distúrbio metabólico na terneira. E como o cromo, por exemplo, nós comentamos, ele tem uma ação principalmente no metabolismo da insulina, melhorando a entrada da glicose para dentro da célula. Então, a nutrição, pensando em dieta aniônica, pessoal, não é somente os ânions em si. Vários microminerais atuam de forma eficiente, melhorando a situação nutricional e a situação metabólica dessa vaca durante esse período específico da vida dela. Outras alternativas, pessoal, né? Percursores de glicose, uso de drenches via carbonato de cálcio. Cálcio oral tem bons resultados, principalmente questões reprodutivas do pós-parto. A gente tem alguns trabalhos aí que a gente teve acesso, mostrando resultados bem interessantes com resposta reprodutiva desses animais, principalmente após a aparição, nos primeiros exames ginecológicos. Adensamento de dieta, adensamento de energia, proteína, qualidade de fibra, tamponamento de dieta, pessoal, mas principalmente regular a ingestão de matéria seca. Fazer esse animal voltar a comer o mais rápido possível, para que ele passe por esse momento fisiológico de forma mais atenuada.
para que entre no seu lote 1 posteriormente e consiga atingir seu potencial produtivo. Basicamente, então, pessoal, o que eu gostaria de periparto, período de transição, então, três situações, três funções fisiológicas são importantes, tá? Adaptação da dieta, principalmente se lote na saída, voltar a comer bem, manutenção da calcemia, manter o cálcio ativo, o PTH ativo, manter essa vaca absorvendo cálcio, isso a gente consegue via dieta aniônica, e a partir daí, tu fazendo essa vaca comer melhor, tu regulando calcemia, nós conseguimos causar redução do grau de imunossupressão. Melhoramos a resposta imunológica dessa vaca e evitamos, né, na verdade não vou dizer o termo evitamos, diminuímos os riscos de problemas secundários para esse animal, principalmente no momento do pós-parto. Para terminar, pessoal, então, importante a gente cada vez mais levantar dados das nossas propriedades, saber o que a gente está enfrentando, conhecer os nossos inimigos, somente assim a gente consegue tomar as melhores decisões, e essas decisões só podem ser tomadas com o que a gente tem em mãos para poder tentar errar menos, eu gosto de usar esse termo. Valorizar o lote de transição, vocês notem o que influencia isso no sucesso da propriedade. E eu sempre gosto de citar que o técnico não faz um trabalho sozinho, pessoal. Para que a propriedade, que a nossa assistência, o nosso suporte, ele tenha eficácia, ele tenha sucesso, o produtor é extremamente importante nessa parceria. Seja identificar o problema antes, encaminhar para a gente, seja no auxílio ao monitoramento, essa troca de informações do técnico com o produtor é o que diferencia muitas vezes o fracasso do sucesso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Me coloco à disposição agora para as dúvidas que foram pela live e, novamente, obrigado pela presença de todos. Bom, pessoal, esse foi o José Rocha, então, um dos nossos técnicos aí, extremamente bem qualificado aí, e de algumas perguntas aqui, a gente selecionou 3 perguntas aqui. Rocha, tá me ouvindo bem aí? Ricardo? Oi, Rocha, tá me ouvindo bem aí? Terminei. Sim, eu entendi, mas tu tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Beleza, tá. Eu vou deixar... Agora sim. Não, beleza. Nós temos alguma... Eu tava falando aqui, eu não sei se deu para ouvir, não sei se deu algum atraso, alguma coisa assim, que agora a gente deixa um espaço aberto para perguntas aí, e de algumas perguntas aí a gente selecionou 3 aqui. Então, a primeira delas seria o seguinte: há informações de vacas que fazem histórico de problemas metabólicos, prevenindo os problemas desde o primeiro parto. Tem impacto nas demais parições e lactações? Então, muito obrigado pela pergunta. Conforme nós estávamos conversando durante a apresentação, fui recebendo algumas informações, ele estava cortando, então talvez possa não ter sido tão de fácil entendimento. Nós temos o caráter de herdabilidade. Então, conforme eu comentei anteriormente, vacas que apresentam quadros de hipocalcemia, distúrbios metabólicos, elas ficam mais predispostas a lactações subsequentes a reapresentar esses problemas, mesmo utilizando dieta aniônica, mesmo trabalhando com todos os manejos específicos. Em contrapartida, é a mesma situação. Se nós conseguirmos manter esse animal num sistema adaptado, nós estamos treinando esse animal a ficar mais, não vou dizer o termo resistente, mas a entender o manejo de vaca de leite. Eu gosto de usar o termo, gosta de rotina, né? Então, ela entra numa rotina de manejo pré-parto, ela já sabe como vai funcionar, então as chances de sucesso de trabalhar desde o início com esses animais, evitando que ele apresente quadros metabólicos, tu vai criar um certo grau de herdabilidade de sucesso no período de transição
do ponto de vista metabólico, né? Ali. Ok? Temos a segunda pergunta agora aqui, que seria: Beleza? qual o custo aproximado de um teste para verificação de citose a nível de propriedade? Me ouviu bem aí, Rocha? Se nós formos pegar... Sim, show de bola. Eu acho que pode ficar aí, Ricardo. Acho que não precisa ser mais informal, acho. Beleza. Se nós pegarmos, por exemplo, os dispositivos eletrônicos, né, o Ketovet, por exemplo, ou o Optium, os dois funcionam muito bem. O custo maior é o dos aparelhos. Devem ficar aí. Mas imagino que todo o mais ou menos que eu paguei na época, e aí teria as fitas. Teria que ver o valor atual da fita, né? Mas é o custo apenas da fita do reagente, para tu coletar uma gota de sangue e colocar no dispositivo. As fitas do Ketovet, elas são mais fáceis de serem conseguidas, né? Tem um custo um pouco mais elevado, mas tu entra em contato com a empresa específica e tu recebe mais rapidamente. E as fitas do dispositivo humano, né? Antigamente era o Optium Exceed, ela é um pouco mais difícil de conseguir, tem que ser via farmácia, as farmácias encaminhar. Mas o custo principal é somente da fita de reagente. Ok, Rocha. Mais uma pergunta aqui. Se tu puder comentar novamente sobre hipocalcemia, por que ocorre, como podemos prevenir? Mais alguma, Ricardo? Sim, eu comentei aqui, mas eu acho que está tendo um atraso no áudio aqui, ó. A pergunta é do Flaurímila Vaca, meu pai. Se tu puder comentar novamente sobre hipocalcemia, por que ocorre, como pode prevenir? Tá. Na verdade, quando a gente pensa em metabolismo do cálcio, né, tudo no nosso organismo funciona num sistema homogêneo, enquanto que algumas situações baixam, outras levantam e elas vão se regulando. Isso se chama homeostasia. Quando a gente pensa em hipocalcemia, nós temos vacas que estão chegando próximas ao parto, com um valor de cálcio no sangue extremamente elevado, e o PTH, que é o responsável por manter a absorção desse cálcio e manter a calcemia, o cálcio no sangue, de forma regulada, ele entende, né, que ele não precisa mais atuar absorver o cálcio porque ele já tem uma concentração de cálcio no sangue elevada, né, tem cálcio no osso elevada, tu está automaticamente regularizado. Só que se essa vaca continuasse parida, continuasse prenhe, desculpa, não teria problema nenhum. Só que no momento da aparição, as necessidades de cálcio desse animal aumentam 10 vezes. Porque ela tem que ter cálcio para o colostro, tem que ter cálcio para o leite, manutenção da terneira e para manutenção do próprio organismo. Que estava um sistema adequado, ele vai tirar de onde tiver, e aí vai tirar praticamente tecido ósseo para tentar regularizar esse cálcio sanguíneo. E aí esse animal acaba caindo, acaba num problema de hipocalcemia. E aí quando a gente entra, o princípio da dieta aniônica é o quê? Fazer esse animal passar pelo processo de transição com o PTH ativo e mantendo a absorção de cálcio.
principalmente vitamina D3 ativa e PTH, para que, através principalmente de luz solar, né, consiga manter a absorção de cálcio contínua, para que quando essa vaca parir e esses requerimentos de cálcio aumentarem 10, 11 vezes, PTH continue ativo, fazendo absorção de cálcio contínuo, e a gente consiga fazer com que essa vaca mantenha a calcemia. E aí a gente tem que lembrar que não é só a calcemia, um quadro de hipocalcemia clínica. Nós temos que manter a calcemia para evitar que essa vaca entre num quadro de hipocalcemia subclínica, aquela que a gente não visualiza. Ok. Rocha, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Temos um problema técnico de delay do servidor. Rocha, tá me ouvindo? Agora sim, tranquilo. Ok. Temos um comentário aqui do Eduardo Zanella. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Rocha. A pergunta dele é a seguinte: pode ser usado levedura no pré-parto? Poder pode. Não teria problema nenhum. A gente cuida muito dos pré-partos, utilização, por exemplo, de tamponamentos, de algumas forragens ricas em potássio, né? Mas levedura não teria problema nenhum. Claro que a gente tem o tipo de levedura, né? Que a gente sabe que interfere bastante no resultado. Eu, particularmente, quando penso em levedura, eu penso a longo prazo. Acho vacas adaptadas para ter uma resposta interessante, tem o tipo de alimentação que é utilizado, mas não teria problema nenhum de se utilizar. Não, de comprometimento de metabolismo, de comprometimento no resultado da dieta aniônica, não teria problema nenhum de ser utilizado. Ok, Rocha, me confirma se está me ouvindo aí. Rocha, tá me ouvindo? Perfeito. Ok. Kleber Lopes está assistindo a gente aqui. Ele fez a seguinte pergunta: uma vaca que teve hipocalcemia, recomendação é de não ordenhar totalmente o colostro. Fato ou fake? É fato, a gente não pode esgotar esse animal, né? A gente faz, normalmente, um protocolo de hipocalcemia, a gente evita o esgotamento posterior e sempre é interessante, de repente, conciliar no tratamento de uma hipocalcemia um corticoide, por exemplo, não por dor, nem por uma questão de... O pessoal gosta muito de falar que é por ser um agente hiperglicemiante, não é o problema a glicemia dessa vaca, mas o corticoide, ele atua inibindo a injeção de leite, principalmente ocitocina, né? E evita esses quadros de esgotamento. Então, tu diminui a chance de recidiva dessa hipocalcemia. Mas o ideal é realmente não esgotar esse animal. Porque faz o tratamento, ele tende a se esgotado, voltar a apresentar o quadro novamente. Ok. Rocha, tá me ouvindo? Me ouvindo bem? Rocha, tá me ouvindo? Rocha, consegue me ouvir? Ok, então temos vamos fazer agora a última pergunta aqui, que seria a seguinte: que forragem não posso dar para a vaca no pré-parto? O que é recomendado? É aquela situação que nós conversamos, cuidar muito forragens com alta concentração de potássio, principalmente os cátions, né? Está fornecendo uma concentração elevada de ânions. Se tu fornecer uma bomba de cátions, tu está fazendo uma alta concentração de potássio, pelos de Tifton de boa qualidade, pastagem de Tifton,
silagem de milho, né? E aí entra aquele contexto que nós conversamos anteriormente, tu trabalhar uma vaca pré-parto recebendo quase a mesma quantidade de uma vaca em lactação, quase 28, 30 quilos de silagem, e querendo que a ração pré-parto, ou núcleo pré-parto, núcleo aniônico, vá funcionar. Em proporção, acaba não fechando, né? Então, de forma geral, o que a gente tem que trabalhar nas propriedades com bons resultados? Vacas pré-parto recebendo em torno de, no máximo, 15 quilos de silagem, o núcleo ou a ração pré-parto, e aí a composição dessa ração pré-parto é interessante se avaliar, se é rações com cromo orgânico, com aminoácidos, para otimizar o metabolismo energético também nesse animal. Uma casquinha, algum outro subproduto, enfim, pode ser utilizado, e um feno de má qualidade. Lembrem que dieta pré-parto, dieta aniônica, sempre vai ser uma dieta de manutenção. A gente não quer que esse animal ganhe muito peso, a gente não quer que esse animal perca peso, é uma dieta básica de manutenção. Mas eu cuidaria principalmente os valores de potássio nas forragens. Ok, Rocha, vamos para uma última pergunta aqui agora. Marcos Bittencourt Rodrigues pergunta: gostaria de solicitar como estão os trabalhos em relação ao uso de gordura protegida para incremento da reprodução das vacas leiteiras? Boa pergunta, Marcos. O uso de gordura, ela é uma discussão extremamente ampla, e aí vai muito da visão do técnico, né? Tem bastante técnico que gosta de utilizar ela ao longo da lactação, tem técnicos que gostam de utilizar ela de forma estratégica. Eu acho uma ótima alternativa utilizando-se de forma estratégica, principalmente em momentos pós-parto, ainda no período de transição, obviamente, onde tu utiliza uma energia fria, de baixa fermentação, bota em épocas mais calores, tu consegue atenuar esse balanço energético negativo. Então, do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista nutricional, de forma estratégica é o que eu gosto de trabalhar. Mas, como falei, isso vai muito do técnico que vem utilizando. Tem propriedades que a gente tem parceria com outros colegas que atendem, que utilizam lactação inteira. Não tem como dizer que não está comprovado, né, o uso das gorduras como ferramentas interessantes. Elas são ferramentas interessantes, comprovadas cientificamente. Claro que tem que ver o tipo de gordura, né, a origem dessa gordura. Tem muitas gorduras que a gente sabe que elas, em determinado pH, elas já são quebradas no rumen, então perde-se sua função. Tem que avaliar principalmente o grau de proteção desse produto, mas de forma estratégica tem bons resultados, é extremamente interessante. Ok, temos a Neiva Carneira Melo, ela gostaria de saber sobre o Drent. Então, Neiva. Sobre o Drent. Hoje, se pensar nas composições de Drent, pode ser tem propileno glicol, tem carbonato de cálcio, tem várias funções específicas. Uma questão de evitar situações relacionadas a doenças subclínicas, pode botar cetose subclínica e hipocalcemia subclínica, mas talvez, na maioria das propriedades, a principal função do Drent hoje seja um grau de enchimento ruminal. E aí o propileno e o carbonato acabam entrando junto para diminuir a incidência desses problemas metabólicos subclínicos. Com o enchimento ruminal, tu diminui os riscos de uma torção, uma possível torção de abomaso, deslocamento de abomaso, via fermentação ruminal, né? Porque uma das principais causas de deslocamento de abomaso na propriedade é vazio uterino. Nós temos um rumen pequeno, um útero que diminui o tamanho por causa que sai a terneira, e nós temos um abomaso que pode ser fermentado e ele se deslocar por falta de espaço físico. Então, quando a gente entra com um protocolo de Drent, não somente visando a parte metabólica, mas também a parte de enchimento físico de rumen para poder fazer esse animal uma barreira física para evitar deslocamento de abomaso.
Ok, acho que respondidas as perguntas. Rocha, acho que ficamos por aqui hoje, né? Show de bola, convidamos já para a próxima semana, né, Rita? Não, com certeza. Quarta-feira que vem aí vamos ter uma outra palestra aí da nossa equipe técnica aí do Adilson Rezende, que está nos assistindo agora, está nos acompanhando, inclusive. E quarta-feira que vem, dia 13, vamos anunciar aí na nossa página a próxima live aí também. Então, acho que é isso. Show de bola. Beleza, então. Obrigado a todos aí pela audiência aí, obrigado pela participação, pelas perguntas aí, pela interação. E obrigado, Roche, também, né, pela aula aí, pelo conhecimento todo aí. Beleza? Eu que agradeço a presença de todos aí. Obrigadão. Então tá, um abraço e bom final de semana aí. Valeu. Igualmente, feliz Dia das Mães para as mães do pessoal aí. Bem lembrado, bem lembrado. Feliz Dia das Mães aí para as mães. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.